primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 13 ao verso 22. Nós estamos quase terminando a nossa carta, os nossos estudos. O tempo passa, rapidamente, e nós já estudamos 9 sermões da primeira carta de Pedro. Esse, na minha conta, esse é o 10º estudo da carta de Pedro, uma carta de 3 capítulos, de 5 capítulos, e a gente percebe aqui na carta de Pedro uma das grandes verdades que nós sabemos, como é que pode um livro milenar, um livro extremamente antigo, as partes mais novas da Bíblia tem quase 2000 anos. Então, como é que pode um livro tão antigo, um livro que poderia ser dado para alguns como uma obra para o esquecimento, como é que um livro desse pode ser o mais vendido no mundo e o mais lido no mundo? Porque ele é assim mesmo. A gente tem 5 capítulos, nós já fizemos 10 sermões, e ainda tem um restante, a conclusão dele para os próximos domingos, para a gente entender o quanto isso é grandioso, quantas informações e conceitos que nos ajudam a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Diz assim, a partir do versículo 13: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem, todavia, mesmo que venham sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados em suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e entregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente no dia de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Que maravilha, que texto belíssimo. Não tem nem como a gente aprofundar em tantas verdades que esse texto traz. Tem algumas coisas que precisam ser transformadas em aula de escola dominical para ser debatida aqui. Histórias que Jesus pregou aos mortos. Então isso não dá para entrar nesse assunto aqui no culto. É muita profundidade teológica para a gente conversar em 30 minutos. Mas o texto e esse texto então é um texto lindíssimo, um texto maravilhoso. Eu começo a fazer com vocês uma revisão rápida. Então nós estudamos já 9 sermões, este hoje é o 10º, e nós temos essas questões. Primeiro, o texto de Pedro, ele é um texto aos peregrinos dispersos. Sabe que aqui ele escreveu para a gente que não tem coração nessa terra. Certo? Não é para quem tem coração aqui. É peregrino, é disperso. É gente que não tem nada nessa terra, que não tem nada a perder.
Gente que ganha o seu dinheiro, que compra uma casa boa, que tem um carro bom, que quer melhorar de vida, quer ter um filho bonito, bem vestido, a esposa, mas que não tem coração aqui. Então é para essas pessoas que aproveitam aquilo, que tem um limite do proveitoso para o cristão, mas que quando perde o negócio, não fica morrendo de paixão por aquilo, porque sabe que são coisas passageiras, coisas dessa terra. E a essas pessoas ele escreve, ele vai falar primeiro sobre as contradições da vida, que nós como cristãos somos entristecidos, mas alegres. Na nossa essência somos alegres, mas às vezes a vida traz tristeza. Traz o luto, traz o choro, traz a perda, traz as decepções, as dificuldades na vida. Então nós somos felizes na essência, mas às vezes podemos também conviver com a tristeza. Somos crentes, mas somos provados. Tá? Essa ideia de que crente não é provado. Ontem a Adriana, aqui no coquetel das crianças, dos pais das crianças, falava sobre o quanto é absurda essa teoria de que crente de verdade não passa por provação. Né? Então ela citava essas irmãs piedosas que oram por nós, que não têm maldade no coração, que choram pelo Evangelho e que passam por lutas e provações e doenças, por exemplo. Então essas mulheres não são crentes. Né? Então ela dizia que isso chega a ser um absurdo, uma afronta até contra o próprio cristianismo. E homens e santos também são contradições. Somos homens, mas somos santos. Ele continua a história dizendo que nós somos pedra perto de uma pedra. É uma pedra viva que atrai para ela pedras vivas. Então, se você é pedra viva, você vai se aproximar da pedra viva, da pedra angular, aquela sobre quem, no caso de Jesus, nós estamos sendo construídos. E quanto mais você se aproxima dessa pedra, mais você se torna vivo. Eu usei o exemplo da conjunção, que ela dá a ideia de enquanto põe água na piscina, a piscina enche. É a história de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, Pedro vai dizer, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais vivo você é. E depois ele nos ensina sobre o estar versus o ser. Que nós somos, crente é. As decisões do crente não são tomadas pelos sentimentos que nós temos. Não é pelo sentimento, é de fato pelo que nós somos. Então as nossas decisões são tomadas por aquilo que nós somos, não pelo aquilo que eu desejo. Porque amanhã, ele disse isso várias vezes, terça-feira eu posso levantar de manhã sem nenhuma vontade de trabalhar. Desejo, mas eu vou trabalhar. Porque as decisões nossas nem sempre são tomadas com base no que eu sinto, mas naquilo que eu sou. Eu sou fiel à minha esposa não pelo que eu sinto, mas pelo que eu sou. Eu sou fiel a ela pelo que eu sou. Eu sou crente em Jesus. Então por isso eu sou fiel. Então nesse primeiro quadro, essas foram as mensagens de Pedro para nós. Aí na segunda sessão, ele trabalha sobre as relações que nós como cidadãos, nós como empregados, nós como esposos e as irmãs como esposas, e todos nós como amigos. Essas são as relações que ele mostra. Cidadão, respeito ao patrão ou ao governante, sendo ele bom ou não. Respeito. É isso que se espera do crente. Sujeição. E não é submissão, é sujeição. Submeter alguém é cegamente submeter a ele. Sujeição não. E Pedro fala, se sujeitem às suas autoridades, é assim que tem que ser. Aos empregados, honre o patrão de vocês, honre o patrão. Independente se ele está vendo ou se ele não está vendo. Porque nós temos que viver nas nossas relações no alto padrão. Foi interessante que eu preguei aqui, depois outro dia eu liguei para um jovem, ele me ligou, aliás, e conversou alguma coisa comigo sobre o torneio de futebol da igreja, lá no seminário. E aí eu perguntei para ele assim, daqui a pouco eu te respondo, pode ser por WhatsApp? O pastor pode, mas eu só posso olhar o WhatsApp depois das 18 horas. Porque eu aprendi ontem que eu sou funcionário em alto padrão. Tá certo? Eu não posso olhar o WhatsApp durante o meu horário de trabalho. Meu patrão vendo ou não, eu trabalho em alto padrão. Falei, olha, valeu. Então o pastor já ficou satisfeito que pelo menos levou pelo menos para segunda-feira, né, a mensagem que tinha aprendido no domingo. Eu falei, rapaz, que coisa boa. Tá? As esposas
que sejam pregadoras do Evangelho para os seus maridos, mesmo que não seja, que elas não possam usar palavras. E os homens que devem cuidar das suas esposas como a parte mais frágil, sendo zeloso, sendo cuidadoso. E aos amigos que querem viver em comunidade, devem pensar de forma igual. Porque não é possível que uma comunidade, que amigos, que pessoas possam viver juntos, se não houver entre eles acordo, não é isso que a Bíblia fala? Como andar dois juntos, se não houver entre eles acordo? E aí Pedro nos ensina, olha, pensem de forma igual, andem de forma coerente uns com os outros, não retribuam o mal com o mal, mas retribua o mal, quando alguém te fizer o mal, retribua com o bem, faça o bem a ele, pague o mal com o bem, assim o cristão convive uns com os outros. E hoje, meus irmãos, a minha questão é sobre o sofrimento. Como é que o crente se comporta sob pressão? Sob pressão. Essa é a nossa conversa de hoje à noite. Como é que o cristão deve viver sob pressão, sob a pressão do sofrimento? Como é que ele deve viver sob o sofrimento? Como é que ele vive quando o sofrimento ele passa pelas nossas vidas, especialmente quando esses sofrimentos eles acontecem porque nós estamos fazendo bem? Essa é a questão. E a pergunta é, você já sofreu alguma vez por ser cristão? Provavelmente, irmãos, alguns podem dizer que sim, outros talvez digam que não, mas a gente sabe que as perseguições nossas no Brasil, pelo fato de eu ser cristão, são perseguições brandas, elas não são perseguições sérias. Sérias são as que nós estamos vendo na televisão, e tem um vídeo, inclusive, que vai ser veiculado daqui a alguns minutos. Então, eles sofrem perseguições, mas nós também sofremos dentro de algum nível ou de um percentual menor, mas também passamos. Aqui a missão Portas Abertas, ela traça o mapa da perseguição no mundo. Como é que é a classificação de perseguição religiosa no mundo? Aqui vocês não conseguem ver daí, o vermelhinho é perseguição absoluta. Aqui você tem a Somália, você tem o Irã, você tem aqui, esse país aqui é um país da Europa, não estou conseguindo ver, vocês são tão bons de geografia para identificar que país é esse aqui? Não, né? Todos surgiram da aula de geografia, ou estão precisando voltar ao oftalmologista, né? Igual eu, né? Então, das duas opções. Mas tem países, por exemplo, com um grau, embora moderado, de perseguição, que ó, Colômbia e México. O México, especialmente, por causa do tráfico de drogas, que vê na igreja um obstáculo para o seu comércio. E de fato somos, irmãos, não, Fernando? A igreja não é um obstáculo para o tráfico de drogas? Exatamente. Então o México persegue cristãos porque os traficantes enxergam nos crentes, nos cristãos de forma geral, um obstáculo para o seu comércio, para a comercialização. Então você tem perto de nós gente sofrendo muito. E aí, quando eu defendo a tese de que nós temos sofrimentos velados, mas passamos também por sofrimentos mais menores, que o Brasil não encaixa em nenhuma das perseguições, nem moderada, nem nada. Tá? O mais difícil mesmo está nessas regiões da África, com a Nigéria, as perseguições realizadas pelo exército, pelo Estado Islâmico, e assim as coisas caminham por aí. E eu converso com vocês a partir de agora, então, sobre essa afirmação que está aí. Quando a situação está difícil, a situação está difícil. Sofrimento, de forma geral, de forma específica, sofrimento por ser cristão. Então, eu estou aqui passando por uma pressão, porque eu sou cristão. Então, você está sendo olhado de forma um pouco mais aguda, porque você é crente. Você está na faculdade, então lá você é crente. Lá você está sendo vigiado, porque você é crente. Lá na sua família, não tem nenhum cristão de verdade, aquele que leva a sério o cristianismo. Então, você é o cristão. Então, ali você está sob pressão, você está sendo vigiado para saber como é que você age. Na quadra de futebol, esse ano eu preciso fazer um elogio, preciso que leve os meus elogios para os jovens da igreja. Nós ganhamos uma partida, já foi uma evolução. Né? O ano que vem nós vamos para o campeonato, não, Bruno? O ano que vem a taça é nossa, mas esse ano ganhamos uma. Perdemos a segunda, um dos melhores times por um placar mínimo.
o nome do Evangelho não foi envergonhado pelos homens da igreja. Sabe? Isso para mim é fantástico. Saíram com o nome da igreja, o nome do Evangelho, muitos saíram da quadra. E os homens, nós sabemos que a pressão maior do que o tal da quadra, o tal da bola, seja ela chutada, arremessada ou qualquer coisa em que nós nos envolvemos com esporte, então a pressão. Então é essa história. Como é que nós devemos viver como cristãos quando estamos sob pressão? Pressão do sofrimento por Cristo ou pressões da vida. E aí é que eu penso com vocês quais são os tipos de gente que devem aparecer quando a pressão é grande. O primeiro tipo de gente é gente que não teme a mesma coisa que eles temem. Então a palavra que Pedro usa, a palavra que ele diz, olha, vocês não têm medo das coisas que eles têm medo. Vocês são diferentes. O título do meu sermão é Gente Esquisita. Gente esquisita, somos nós, gente esquisita. Não tem outra explicação para nós, gente esquisita. Como é que pode você viver sob pressão? Daqui a pouco falarei sobre isso. E na morte, com algozes atrás de você para te matar, alguém canta as músicas do Evangelho, a esperança eterna de viver com o rei, e gente estranha. Isso é gente esquisita. E essa gente estranha que aparece é uma gente que não tem medo das mesmas coisas que os outros têm medo. O texto ele se articula em torno sempre do sofrimento. É o sofrimento humano. É o sofrimento humano, mas geralmente o sofrimento por quem está disposto a fazer o bem. Então é quando você sofre porque você quer dar certo. É quando você sofre porque quer fazer as coisas do jeito que elas têm que ser feitas. E aí ele fala, olha, geralmente as pessoas não sofrem porque fazem o bem. Então vamos parar com esse discurso de que o quem anda fazendo o bem sofre demais. Pedro diz, olha, não é comum não, tá? Sofrer porque faz o bem não é muito comum. Inclusive, quando você se reporta ao fruto do Espírito, o apóstolo Paulo diz, olha, o fruto do Espírito é esse. Amor, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Por favor? Amor. Alegria. Oi? Alegria e paz. Como é que ele termina o texto? Com essas coisas não existe lei. Então ninguém é preso porque ele tem o fruto do Espírito saindo por ele por onde ele anda. Ninguém vai ser preso porque ama as pessoas. Ninguém é preso, ou com exceções, né? Pedro fala das exceções, que são essas que a gente tem visto mundo afora. Ninguém, por exemplo, aqui em Anápolis, ele é preso porque ele vive em paz. Não, esse rapaz está preso porque ele vive muito em paz. Aqui em Anápolis, quem está em paz vai preso. Não, geralmente não tem perseguição para quem faz o bem. Todavia, é assim que Pedro recomeça, ele diz assim, todavia é uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa, meus irmãos? É uma conjunção que quebra uma expectativa. Então, olha, ninguém sofre, ou quase ninguém sofre, porém, se vocês sofrerem, ou seja, é algo contrário do que se espera, porém, se alguém sofrer, que sofra por causa da justiça. Não sofra porque desviou dinheiro na empresa pública. Não sofra porque falou mal das pessoas. Não sofra porque envergonhou a família, tendo um caso desse. Não sofra essas coisas. Se você quiser sofrer por alguma coisa, sofra por fazer o bem. Então, se você tiver que escolher, olha, eu vou sofrer porque eu quero fazer o bem, então faça. Porque bem-aventurado é o homem que sofre porque faz o bem. Feliz, bem-aventurado é esse homem. E assim, nesse processo, ele diz, porque vocês não temem aquilo que eles temem. Vocês não são do grupo deles, são diferentes. Vocês são pessoas esquisitas. Vocês são diferentes demais. O medo deles é o medo de ficar pobre. Vocês não têm esse medo. Vocês são donos de toda a riqueza, filhos do dono de todas as riquezas do mundo. Não que vai fazer de nós menos trabalhadores ou com menos vontade de ter aquilo que a terra, as riquezas nos oferece dentro do padrão de Deus. Não. Você não tem esse medo.
do futuro. O crente não deve temer o futuro. Você não tem medo do mesmo medo que eles têm. Nosso futuro pertence a Deus. Você não tem medo da morte, por exemplo. É o medo que eles têm, talvez por isso que se agarram tanto às coisas do mundo, a tanto dinheiro, a tanta coisa, a luta, a passar por cima do próximo, a qualquer preço. Porque, afinal de contas, todas as esperanças deles, toda a esperança que essas pessoas têm está aqui. Então é aqui que tem que fazer, é aqui que tem que construir, tem que viver o máximo, o máximo, o máximo. A gente já começa a ler, recentemente uma reportagem em uma das revistas nacionais, semana, 15 dias, outra, falando sobre mais uma vez sobre a imortalidade, sobre a perspectiva da criação de uma inteligência artificial que possa guardar num chip ou alguma coisa. Veja, isto toda a carga emocional que a pessoa tem, nem seria simples construir um novo ser humano, implantar isso nele, ele viveria mais tantos anos, e aí o mesmo ser humano viveria 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, sei lá quanto tempo, porque mudaria de corpo, mas toda a carga emocional estaria nesse aparelho. Gente, eles temem a morte, eles temem a pobreza, eles temem os filhos se perderem, eles temem as enfermidades, nós não. Ainda que passemos por todas essas coisas, isso não é o nosso medo. Nós temos segurança em Cristo. Nós estamos seguros em Cristo. Recentemente, eu já posso falar que era uma coisa mais reservada, mas era minha, né? Então eu poderia falar a qualquer momento. Mas um dia, há pouco tempo, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Pastor Sandro, tem uma profecia que você vai morrer. Agora, recentemente. Então você vai morrer. Sabe, a irmã sonhou e o sonho indicava que você era a pessoa que estaria morrendo nos próximos dias ou algum tempo bom. Né? Aí a resposta que eu dei para a irmã foi o seguinte: minha irmã, minha vida está na mão de Deus. Então se for hoje, amanhã ou daqui a um mês, é o dia que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Aliás, a gente canta o que quer, a gente ora o que quer. E quando a gente tem uma profecia, a gente ora com maldição. Então, irmã, que bênção, então está quase a minha hora, né? Está quase o meu momento, vai ser a minha hora, está chegando. E ela ficou nervosa comigo, porque eu não dei atenção para a profecia. Irmã, nós que somos crentes, a gente sofre demais com a perda das pessoas, a gente chora demais com a perda dos outros, amigos, familiares, isso corta o nosso coração no mais profundo. Só que nós temos a esperança, nós sabemos de fato a quem nós pertencemos. Então nós vivemos a vida e até sofremos por fazer o bem, porque nós não tememos aquilo que eles temem. A gente não tem esses medos. A gente tem os nossos medos da nossa humanidade, mas nós não temos medo do que eles têm. Por isso, quando eu faço um negócio, se eu tiver que perder um pouco de dinheiro, meus irmãos, não tem problema não. Não tem problema. Se eu tiver que às vezes sair perdendo num debate, numa discussão, não tem problema não. O meu objetivo é outro. Eles têm medos que eu não tenho. E assim a gente deve viver. Sob pressão, nós devemos entender que pessoas que aparecem, ou a gente que aparece, a pessoa, o crente que aparece, é gente que não tem aquilo que eles têm. É assim que funciona. Segundo, gente que demonstra razão para ter esperança. Achei tão bonito isso, gente. Gente que demonstra razão para ter esperança, ou seja, que explica, que fala sobre a sua esperança. É aquela pessoa que está preparada para falar sobre a sua esperança. Me parece que quando Pedro fala sobre esperança, ele está fazendo aqui uma ideia meio antagônica entre esperança e ilusão. Então a terra oferece ilusão, o mundo oferece ilusão, porque o dinheiro, ele é bom, mas ele é ilusão. Ele, você sabe, chega um dia que ele não serve para nada. Às vezes a beleza, ela é uma ilusão, embora a gente usufrua dessas coisas, mas são ilusões, queremos ter, mas são ilusões, elas não dão a garantia da esperança profunda. E quando Pedro fala o seguinte: gente, a gente tem que pensar e falar sobre a esperança. Esse é o discurso do crente. Esse é o discurso do crente. O meu discurso é de esperança. O meu discurso não é a bandeira da minha igreja.
embora eu fique tão feliz quando as pessoas vêm aqui, acho tão gostoso, tento tratar assim tão bem, que é tão bom receber gente na nossa casa, mas esse não é o meu discurso principal. Não é. Não é o meu discurso principal. Não são as teologias profundas que dividem. Esse não é o meu discurso. O crente tem que estar pronto para falar sobre esperança. Sobre a esperança. Falar para os outros sobre o que é ter esperança na vida. Um mundo totalmente sem esperança. O Estado Islâmico, ele arregimenta jovens no mundo todo para as fileiras que esses jovens nem sabem do que se trata. Há poucos meses vimos a reportagem de uma brasileira chorando a vida de um filho brasileiro que se alistou no exército no Estado Islâmico, está lá guerreando no Estado Islâmico. Gente que está buscando qualquer tipo de esperança que pode aparecer. A gente está, infelizmente, se acostumando, meus queridos irmãos, com suicídio entre milionários. Há pouco, a noiva do Mick Jagger, milionária, poderia comprar tudo, todos que ela quisesse, todos não, mas tudo que ela quisesse. Há pouco tempo, como o Rob Williams, um cara milionário, riquíssimo, respeitado, descobriu ter uma doença, parece ser esse o motivo, se mata para não viver aquele momento triste da vida dele. Então, gente totalmente sem esperança, a gente precisa tanto de alguém que se aproxime dele com a palavra de esperança. Apenas dizer para a pessoa, olha, fulano, não pensou naquilo que é esperança de verdade para a sua vida? Não pensou naquilo que de fato pode esperar no futuro? Então Pedro fala, olha, sob pressão, ele quer gente que esteja pronto para falar sobre esperança. Sob pressão, não quer gente que fale sobre igreja, que fale sobre dinheiro, que defenda o pastoral, que defenda o pastor dele, que critica a religião A, B ou C, mas que fale sobre esperança. A gente precisa falar sobre esperança. E aí ele usa mais uma conjunção adversativa. Ele fala assim, todavia, ou contudo, tem um jeito de falar. Não é falar só para ele. Como é que se fala? Mansidão, respeito e boa consciência. É assim que se fala da esperança. Com mansidão. Vocês se lembram nos estudos anteriores, quando Pedro disse para a mulher, se você se casou com um homem que não serve a Deus como você, fale através dos seus gestos para a vida dele. E se preciso for, não use nem uma palavra para falar para ele, fale com as suas atitudes, com os seus gestos, com o seu jeito de mulher que serve a Deus. E aqui, olha, com mansidão, com respeito, com boa consciência, até que aqueles que te caluniavam deixem de fazer porque ficam com vergonha. Porque enquanto ele vem com calúnias, ele vem com piadas, ele vem com zombaria, você que aprendeu que não retribui o mal com o mal, mas retribui o mal com o bem, quando ele vem com zombarias, com perseguições, com ridicularizações, você vai contra ele com a esperança, dizendo a ele sobre a esperança. Então, sob pressão, que nós estejamos prontos para demonstrar as razões da nossa esperança. E por último, que a gente seja pessoas ou uma pessoa que apareçam nesse momento gente que saiba lutar e sofrer por causa do bem. Seja capaz de lutar e sofrer por causa do bem. Cara, passa o vídeo para mim, do estado do Fantástico. Eu já estou indo para o final, mas eu acho que vocês viram vocês viram isso. Eu acho que é importante até para vocês entenderem bem a questão do Estado Islâmico, para aqueles que não entenderam, porque os cristãos que estão sendo perseguidos, por exemplo, agora foram 16, mas antes eram 21, os primeiros, eles são cristãos coptas, certo? Eles não são cristãos evangélicos, protestantes, são cristãos, mas com afinidade católica e não com afinidade protestante, tá? Só para vocês entenderem, aqui eu reportagem fantástico, 3 minutos e pouquinho, e percebam como é que aqueles cristãos vão morrer. Óbvio que o Fantástico não mostra a morte deles, mas é interessante. Essa semana, os terroristas do Estado Islâmico já tinham divulgado um outro vídeo chocante. Em uma praia da Líbia,
21 homens foram decapitados. Eles eram coptas, um grupo de cristãos originários do Egito. Você vai saber agora porque os coptas que estão presentes até aqui no Brasil se tornaram as mais novas vítimas do terror. O martírio e as mortes por questões religiosas aparecem na origem da história dos coptas. Eles contam que o apóstolo Marcos, tido como fundador da igreja deles, foi arrastado por cavalos até morrer. E ao longo de quase 2 milênios, muitos coptas morreram por causa da fé. Mas fazia tempo que eles não eram alvo tão direto de um massacre tão violento. Os 21 degolados pelos terroristas do Estado Islâmico numa praia da Líbia foram mortos apenas porque eram seguidores da Igreja Ortodoxa Copta, a maior igreja cristã do Egito. No dia seguinte à divulgação do vídeo, o Egito bombardeou as bases do Estado Islâmico na Líbia. Ao longo da semana, os coptas choraram e protestaram. Em Jerusalém, carregaram caixões pelas mesmas ruas por onde Jesus Cristo carregou a cruz. No mundo inteiro e também no Brasil, ouviram pedidos de desculpas de muçulmanos chocados e, de certa forma, envergonhados com a barbárie de terroristas que dizem agir em nome da religião islâmica. Ele de Islã, mas ele escrevia a palavra muito linda para mim, 2 palavras pequenininhas, meio sentimento. Deus descansa as almas desses meninos. Como sempre fazem, os cristãos coptas rezaram pelos mortos e continuam rezando. Ainda que não seja muito conhecida no Brasil, a Igreja Copta foi uma das primeiras da história do cristianismo. Nasceu algumas décadas depois da crucificação de Cristo, quando, segundo a tradição, o apóstolo Marcos saiu daqui da Terra Santa e foi fundar a Igreja de Alexandria, no Egito. As igrejas caminharam juntas até o ano de 451, quando os coptas se separaram dos outros cristãos por conta de uma discussão sobre a natureza de Jesus Cristo. A discussão teológica deixou de ser motivo para desavenças e hoje os coptas, os ortodoxos e os católicos são extremamente parecidos na fé. Os coptas não acreditam em purgatório. Dizem que as almas das pessoas mortas vão direto para o céu ou para o inferno. A missa é rezada em árabe e numa língua copta milenar, que tem origem nos faraós do Egito. São mais de 2 horas de cerimônia e o padre faz um grande ritual em torno do pão, que eles afirmam ser o corpo de Cristo. A comunhão dos coptas não tem hóstia. O pão é molhado com água para relembrar o batismo de Jesus e depois repartido entre os fiéis. Um sinal bastante claro da importância histórica dos coptas é que eles têm aqui na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, uma capela, um lugar muito especial. É aqui, bem atrás do túmulo de Jesus Cristo, um lugar que cristãos do mundo inteiro fazem questão de visitar. A capela é pequena, mas fica no ponto onde, segundo a tradição, Jesus foi enterrado e ressuscitou. Enquanto eles rezam, a procissão católica se aproxima. Bem diferente do que já aconteceu no passado, o bispo católico vem beijar o padre copta. E nesse momento difícil para os irmãos do Egito, as velas e as homenagens são para eles. Ainda abalados e também orgulhosos pela atitude dos coptas assassinados pelos terroristas. Quando eles estavam de joelhos, diz o padre copta Pichoizek, eles estavam rezando, pedindo a Deus para recebê-los no céu. O padre diz que se fosse preso pelo Estado Islâmico, faria exatamente como os coptas mortos na Líbia. Eu entregaria minha cabeça, mas jamais negaria Jesus Cristo. O que de certa forma é o sentimento dos coptas de Jerusalém, do Egito e do mundo. Muito bom, obrigado. Sempre para mim, tá bom? Volta o slide para mim, Carlos, para terminar. Então é isso aí. Supressão é isso que Deus espera de gente que saiba sofrer e lutar por causa do bem. A palavra do padre, no final, eu acho que ela resume o sentimento dos crentes, ou pelo menos deveria resumir, entre perder a vida e negar a Cristo
melhor perder a vida. E o exemplo é Jesus. Jesus sofreu uma vez por todas, morreu no corpo, foi edificado no espírito, pregou aos mortos, lavou a consciência, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita, sujeitou autoridades, anjos e poderes. Nos ensinou que, sob pressão, a gente que deve aparecer, a pessoa que deve aparecer, é aquela que esteja pronta para lutar e, se preciso for sofrer por causa do bem. É isso que deve aparecer. Então, quando precisar trocar a promoção no trabalho pelo bem, melhor ficar com o bem. Se entre poder falar alguma coisa ou ficar calado e perder por não falar, mas se o silêncio é o bem, é melhor perder, mas fazer o bem. Sob pressão, essas são as pessoas que Deus espera que apareçam. Gente que esteja pronta para fazer o bem. Termino com a mensagem de segundos. Carlos, vem para mim. Eu vou terminar. Nós vamos orar e hoje nós não vamos ter um momento de oração até o final. Já vou orar daqui a pouquinho, encerrando o curso. Tem na área de trabalho, boticário. Tá? E eu vou terminar com essa mensagem final. Então, sob pressão, o que se espera? Vocês se lembram? Gente que não teme o que eles temem. Gente que esteja pronto para falar sobre esperança. E gente que seja capaz de sofrer por fazer o bem. Não? Na área de trabalho, de Itachicudo, 21 de abril, 26 de abril. Tá? Então, gente que seja capaz de demonstrar que não tem medo do que eles têm medo, gente que seja capaz de falar claramente sobre esperança, boticário, tá? Gente que seja capaz de demonstrar a esperança que tem, e gente que seja capaz de sofrer, e acho que não vai ser exigido isso de nós, mas se for, até de morrer, porque faz o bem. Passa para mim, Carlos, vamos orar. Amor? Você tá bem? Quero ser. Quando está sob pressão. Que Deus abençoe. Amém?